Medo e contemplação. Prólogo. Essa não é uma história de contos de fadas nem de finais felizes. É uma história real, de busca, de erros, de feridas que doem e ensinam. Com o tempo, entendi que a solidão não é o vazio ao nosso redor, mas o silêncio que nos obriga a nos escutar. A solidão não é uma coisa só. Há uma que sufoca, outra que se esconde no meio da multidão, e outra que, sem nos ferir, apenas permanece. Às vezes nos faz nos perder, outras, sem saber como, nos mostra o caminho de volta. Meu nome é Laura, e por 20 anos caminhei sozinha, mesmo que às vezes estivesse acompanhada, não por falta de afeto externo, mas porque ainda não sabia como estar comigo mesma. Busquei de olhos fechados, com um coração rachado, esperando que alguém me completasse. Sem entender que nem mesmo eu sabia quem era, amei com medo, com fome de ser vista, com necessidade de pertencer. Me enganei, me parti e me reconstruí. Cada erro me ensinou algo. Cada despedida me aproximou, aos poucos, de mim. Até os amores breves deixaram sinais, como migalhas numa floresta, me guiando sem que eu percebesse. Não é a história de uma mulher que desiste. É a história de alguém que se despede, uma e outra vez, de versões que já não lhe servem. Cada passo, um farol. Cada pessoa, um espelho, às vezes nítido, às vezes distorcido. E, quando menos esperava, alguém diferente apareceu, sem expectativas sobre o futuro, sem ilusões platônicas, sem emoções vazias. Apenas uma presença serena, sem urgências, sem máscaras. Alguém que não quis preencher meus vazios, mas simplesmente caminhar ao meu lado. Era o começo de algo, ou o fim, naquele momento. Eu não sabia. Só sei que, dessa vez, a história foi diferente. E isso talvez já fosse suficiente. Etapa 1. Aos 20 anos, a urgência de ser amada. Eu tinha 20 anos e uma necessidade feroz de ser amada. Não era apenas um desejo. Era uma ansiedade que percorria meu corpo. Cresci entre contos de princesas, filmes românticos e amigas que já tinham namorado desde o colégio. Eu também queria alguém que me chamasse de meu amor, que segurasse minha mão na rua e dissesse que eu era suficiente. Lembro do meu primeiro grande amor. O nome dele era Julian. Tinha o cabelo bagunçado, olhos claros e um sorriso hipnotizante. Conheci ele na universidade. Nos esbarramos na copiadora e ele se ofereceu para me ajudar com uns resumos de história contemporânea. Não tinham passado nem 3 minutos e eu já tinha imaginado nosso CSAMN. Quer uma cerveja? Ele me perguntou uma tarde, depois da aula. Claro. Adoro mentir. Na verdade, detestava, mas isso não importava. Quis agradá-lo desde o primeiro instante. Mudei meu jeito de vestir. Comecei a ler os livros que ele gostava. Me interessei pelas bandas favoritas dele. Tudo para caber no mundo dele. Era como se eu vestisse uma fantasia de namorada ideal, esperando que ele me escolhesse. E, por um tempo, ele escolheu. Me levou ao cinema. Me apresentou aos amigos, até passamos um fim de semana na praia, mas logo tudo ficou confuso. Ele parou de me ligar com frequência, ficou distante. Uma noite ele me disse: Laura, acho que estou sufocando. Sinto que você está demais em cima de mim. Lembro que fiquei paralisada.
Não entendia como o amor podia incomodar. Se tudo que eu queria era amá-lo com toda a minha força. Quando terminamos, chorei por semanas. Sentia que sem ele eu não era ninguém. Como se tivessem arrancado um pedaço da minha identidade. Minhas amigas tentavam me consolar. Vai aparecer outro, Laurita. Você é linda e vale muito. Mas eu não me sentia linda, nem valiosa. Me sentia quebrada, insuficiente. Essa foi só a primeira de muitas relações que seguiram o mesmo padrão. Eu me entregava por completo, me anulava, e quando tudo acabava, eu me sentia vazia. Cada rompimento era uma punhalada na autoestima. Eu dizia a mim mesma: você está fazendo alguma coisa errada. Não entendia, naquela época, que o erro não era amar, mas amar a partir da carência. Não sabia que antes de querer ser escolhida por alguém, eu precisava me escolher primeiro. Etapa 2: o espelho quebrado. Aos 25 anos, eu carregava uma mochila pesada, a das minhas rupturas. Cada história mal terminada havia se tornado um golpe no coração e um eco permanente na minha mente. Eu acordava lembrando de uma mensagem fantasma, de um beijo que nunca aconteceu, de um visto que nunca mais teve resposta. Caminhava pelas ruas buscando respostas nos olhares de desconhecidos, convencida de que, se mudasse algo por fora, talvez conseguisse consertar meu reflexo por dentro. Numa manhã de sábado, a chuva caía insistente sobre meu pequeno apartamento. Me enrolei numa manta gasta, sentada em frente ao espelho do banheiro. O rosto que o vidro me devolvia tinha uma expressão de cansaço que ia além do sono. Olhos apagados, lábios rachados. Uma pele tão pálida que parecia uma tela sem cor. Quem é você? Perguntei em voz baixa, sentindo que a pergunta ecoava no quarto vazio. Um dia antes, minha amiga Cláudia tinha me dado um olhar sincero, mas doloroso. Laura, você parece um balão murcho, disse. Vive tentando ser a mulher perfeita para esses caras, mas quem você gosta de verdade? As palavras dela ficaram cravadas na minha mente como pequenos estilhaços. Eu já nem lembrava da minha risada escancarada, das minhas paixões antigas, os debates filosóficos, minha obsessão por séries de ficção científica. Minhas tardes inventando poemas que depois esquecia em algum caderno. Cláudia deixou uma pergunta que queimava. Será que eu tinha me esquecido de mim mesma? Decidi que naquele dia eu quebraria o espelho e me devolvia uma imagem distorcida, não com um martelo real, mas com um ato simbólico, parar de fingir. Me levantei, preparei um chocolate quente, o único sabor que ainda me parecia autêntico, e coloquei meus fones de ouvido. Enquanto o piano de Richie Ray preenchia o quarto, vesti a primeira peça de roupa que encontrei, um suéter vermelho vibrante que estava guardado há anos. Porque não combinava com ninguém. Me olhei no espelho uma última vez antes de sair. Hoje eu mostro você, Laura. E me virei. Aquela noite atravessei a cidade até um bar de salsa que eu mal conhecia. Ao entrar, a penumbra e a fumaça criaram um cenário onde eu podia desaparecer e reaparecer como quisesse. Um tecladista ao fundo desenhava notas no ar. E a plateia aplaudia com timidez. Pedi um uísque puro e observei o cantor fechar os olhos em cada frase, se entregando por completo. Me senti parte daquele instante. A queda da minha ansiedade no ritmo da música me dava uma liberdade desconhecida. Talvez seja assim que eu devesse me sentir sempre, pensei. Você está gostando? Perguntou uma voz ao meu orelha do ponto.
Erguei a cabeça e vi um homem de uns 30 anos. Barba bem cuidada e olhos que brilhavam com curiosidade. Sem pose, sem sorriso de catálogo, seu interesse parecia genuíno. Mais do que eu esperava, respondi, surpresa com a minha própria confiança. Ele sorriu e estendeu a mão. Eu sou o Julian, disse. Aceitei o convite para sentar ao seu lado. Durante o resto do show, falamos sobre temas inesperados para um bar de salsa. Das expectativas sociais absurdas, da pressão dos encontros, dos medos que carregamos. Quando o show terminou, caminhamos juntos pela calçada molhada. Você mora por aqui? Ele perguntou, ajustando o cachecol. 2 quadras daqui, respondi. Um relâmpago iluminou brevemente a rua. Quer um café para espantar o frio? Sugeriu. Hesitei um segundo, mas dessa vez não por medo, e sim pela estranha sensação de merecer um SM. Fomos até uma cafeteria que ficava aberta a noite toda. Antes desta noite, eu jamais teria falado com você, ele confessou enquanto dobrava um guardanapo, mas vi algo no seu jeito de escutar que me fez ficar. Meu coração acelerou, não de ansiedade, mas da emoção de ser vista sem máscaras. Eu comecei e estou aprendendo a tirar as que costumava usar. Ele assentiu. E seus olhos pareceram entender cada palavra não dita. Aquela conversa não resultou em um romance imediato. Nem trocamos números. Mas me devolveu algo essencial. A certeza de que era possível uma conexão sem exigências nem fingimentos. De volta ao meu apartamento, tirei o suéter vermelho e me olhei novamente no espelho. O rosto refletido mostrava um traço de luz nova, não o brilho da juventude ingênua, mas o brilho de quem começa a encontrar sua própria cor. Foi a primeira vez que entendi que quebrar o espelho não era destruir minha imagem, e sim libertá-la das expectativas alheias. Cada ruptura não tinha sido culpa do meu corpo, da minha voz ou do meu riso. Tinha sido culpa da minha urgência de me encaixar. A partir daquela noite, minha vida não foi mais a mesma. Compreendi que, diante do espelho, minha verdadeira missão não era buscar defeitos para consertar, mas encontrar autenticidade para celebrar. Etapa 3: Amar com medo. Aos 30 anos, minha vida já acontecia em um apartamento no bairro da Candelária, uma área barulhenta, onde as ruas de pedra eram invadidas por aromas diversos. Do pão fresco da padaria na esquina, do café torrado escapando das janelas da cafeteria vizinha, da fumaça dos carros misturada ao cheiro de incenso. Naquela manhã de domingo, o sol tímido atravessava as persianas entreabertas, criando faixas de luz amarelada sobre o piso de madeira. Acordei com um murmúrio distante da cidade, a buzina de um táxi, o latido de um cachorro de rua. O som de uma bicicleta rangendo ao passar. Virei a cabeça em direção ao criado mudo e vi a caneca de café que Alejandro tinha deixado fervendo na cafeteira algumas horas antes. O líquido quente soltava vapores que subiam como pequenos fantasmas. Dei um gole, senti o amargor escorrer pela garganta. Ele sempre dizia que eu ficava linda com os olhos ainda sonolentos. Bom dia, princesa, murmurou Alejandro da cama, com a voz arrastada. Bom dia, respondi sem olhá-lo. Brincando com a colher de metal, o silêncio preencheu o espaço entre nós como um cobertor pesado. O cheiro das torradas queimadas e do café amargo eram as únicas testemunhas da nossa rotina. Café da manhã em silêncio, antes de cada um sair para o trabalho. Vesti meu uniforme de escritório, blusa, creme e calça preta justa e desci para a cozinha aquecer as torradas. Enquanto o pão estalava, me lembrei de como nossa relação havia começado.
Conheci Alejandro num evento corporativo em Cali. Ele, de pé junto à janela que dava para o terraço, admirava a cidade se estendendo como um tapete cinza. Tinha uma postura ereta e segura. Eu, nervosa pela minha apresentação, deixei cair meus papéis sem querer. Ele se abaixou para ajudar e suas mãos tocaram as minhas. Desculpa, disse, levantando os olhos para os dele, escuros, profundos como um lago calmo. Não se preocupe, respondeu com um sorriso quente. Sou Alejandro. Desde então, nossas conversas nos corredores do escritório viraram cafés improvisados, caminhadas curtas enquanto discutíamos relatórios. A voz dele era sempre serena, imperfeitamente perfeita. E eu me sentia atraída pela sua calma. Mas, com o tempo, aquela serenidade virou algo frio. Em poucos meses, ele já mal olhava nos meus olhos. Evitava palavras duras, mas seus silêncios eram facas finas que se cravavam no meu peito. Naquela manhã, me sentei em frente a ele, na mesa branca de fórmica, onde o sol desenhava retângulos dourados. Ele ergueu os olhos e fez a pergunta que ressoou dentro de mim como um golpe seco. Laura, você quer se casar algum dia? O barulho do trânsito lá fora desapareceu da minha mente. Vi o perfil dele iluminado pela janela. Mandíbula firme, sobrancelhas ligeiramente franzidas. Eu brincava com a colher no prato. Não sei, responde sem convicção. E você? A mão dele parou de se mover. Ele baixou os olhos e murmurou: claro, eu gostaria. Mas sem pressa, a frase saiu da boca dele, com a mesma indiferença de quem serve um copo de água. Naquele instante, sente um nó na garganta se apertar. Não foi a resposta que doeu, foi o tom, sem brilho nos olhos, sem entusiasmo na voz. Parecia um homem falando de um procedimento burocrático, não um amante apaixonado. Levantei-me e preparei minhas coisas para trabalhar. Cada peça pendurada cuidadosamente no armário parecia pesar. Calças, camisas, saltos. O espelho no corredor me devolveu uma imagem fria. Cabelo liso caindo como um véu, lábios forçando um sorriso. No carro, o trânsito da cidade me cercava. O volante tremeu sob minhas mãos quando senti que ia desabar. Cada semáforo vermelho parecia uma pausa para os meus pensamentos. Era essa a estabilidade que eu queria? Estava trocando meus sonhos por uma paz sem pulsação. À noite, liguei para minha irmã Marta. A voz dela chegou suave, como um cobertor quente. Mati, sinto que estou me perdendo, confessei, tentando conter as lágrimas. Ele não levanta a voz, mas os silêncios dele gritam mais alto. Se o seu coração sussurra, não fique no sussurro alheio, disse ela com firmeza. Você merece batidas fortes. Meu reflexo na tela do celular mostrava olhos inchados. As palavras dela ecoaram em mim como um alerta doloroso, mas libertador. Aquela noite, demorei para dormir. O ventilador girava lentamente, empurrando o ar quente do apartamento. Pensei nos entardeceres com Alejandro. Nas tardes em que víamos o sol cair entre os prédios da varanda. Ele sempre buscava a nota perfeita no pôr do sol, como se a beleza da paisagem justificasse seu silêncio. Ao amanhecer, levantei com uma determinação escondida. Eu não podia continuar fingindo que tudo estava bem. Me preparei para encarar a verdade. Ao descer, encontrei Alejandro na entrada, com o casaco pendurado no CAB de ponto. Laura, aconteceu alguma coisa?
Perguntou, sem me encarar. Sim, respondi. Com voz firme, mas trêmula, estive pensando. Seus olhos encontraram os meus e pela primeira vez vi uma faísca de preocupação. Você não está feliz, disse, sentindo o peso da verdade em cada palavra? Nem eu. O silêncio nos envolveu. O tic-tac do relógio marcou cada segundo. Finalmente, ele assentiu com a cabeça, como se confirmasse algo que nem ele tinha coragem de dizer. Você tem razão, murmurou. Não está funcionando. Então vamos deixar ir, o propus, com a voz trêmula, mas decidida. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Depois, lentamente, respondeu: está bem. Naquele momento, entendi que amar com medo não era amor, era um abrigo que virava prisão. A indiferença de Alejandro, disfarçada de calma, era um muro que nos impedia de respirar. Decidi nunca mais calar minha voz para caber no silêncio de outro. Mais tarde, no táxi até a casa de Marta, me encostei na janela e observei as luzes de néon refletidas no vidro. Pensei em todos os entardeceres sem cor que assentei, nas palavras não ditas, nos desejos sufocados. O barulho do trânsito virou promessa. O tremor de um RNASCMN tu ponto vi e entendi que, às vezes, o ato mais corajoso é admitir que o silêncio dói mais do que a verdade. Etapa 4. O dia em que deixei tudo. Aos 31, meu apartamento na Candelária ainda conservava aquele ar boêmio que eu havia construído com esforço. Paredes cor creme, uma estante repleta de livros e pequenos souvenirs de viagens, uma poltrona antiga coberta com uma manta em tons bizantinos. Naquela tarde, o sol entrava pela janela da sala e despertava um pó que parecia flutuar em câmera lenta. Eu estava na cozinha de azulejos brancos, cortando cebolas para preparar um ensopado de lentilhas que me lembrava os jantares em família na casa dos meus pais. A faca rasgava a pele da cebola e cada camada liberava um aroma forte que se misturava ao leve perfume de lavanda que tomava o ambiente. Graças a um pequeno ramo que eu havia aceso naquela manhã. O som da lâmina contra a tábua de madeira tinha um ritmo hipnótico, como se o mundo tentasse marcar o compasso de uma despedida iminente. Ele, Sebastián, saiu do quarto sem avisar. Vestia uma camisa azul clara amassada nas mangas e calça jeans. Seus passos suaves ecoaram no corredor. 1, 2. 13 parou atrás de mim. Não pude evitar um arrepio na nuca. Laura disse com voz grave: não sei se isso está funcionando. O som da faca contra a tábua parou. Uma lágrima brotou no meu olho direito ao sentir algo se quebrar dentro de mim. Como assim? Murmurei. Sem coragem de me virar. Por que está dizendo isso? O silêncio foi a resposta. Seus ombros encolheram levemente, suas mãos se entrelaçaram. O cheiro das lentilhas já não me reconfortava, o vapor do ensopado se misturava ao nó que se formava no meu peito. Acho que é melhor cada um seguir seu caminho. Soltou enfim. Com um suspiro que pareceu carregar a calma da casa, gotas de suor frio apareceram na minha testa. Virei lentamente e o vi me olhando como se estivesse se despedindo de um fantasma. Isso é uma piada? Perguntei, incapaz de sustentar seu olhar. Não, não é, respondeu, evitando meus olhos. Pensei bem. As palavras flutuaram entre nós como cinzas. Sente o cômodo se apertar, o cheiro da lentilha, a luz dourada, o crepitar do óleo na panela. Tudo ficou tão intenso que ameaçava me sufocar.
O relógio na parede bateu 4 vezes e cada badalada ecoou na minha cabeça. Me aproximei dele com passos trôpegos. A mesa de vidro que compramos juntos rangia sob minha mão quando me apoiei para não cair. Só vai me dizer assim? Minha voz tremia, sem explicação, sem briga. Nada. Sebastião respirou fundo e deu um passo atrás. Como quem recua diante de um animal ferido. Laura, faz tempo que sinto que não estamos bem. Tentei ignorar, mas fingir dói mais. Um silêncio denso respondeu às suas palavras. Fui até a geladeira e peguei uma garrafa de água gelada. Ao abri-la, o som agudo do plástico rasgando pareceu um grito nos meus ouvidos. Dei um gole longo, tentando acalmar o tremor das mãos. Então isso é um adeus, disse, buscando em seu rosto algum sinal de dúvida. Ele balançou a cabeça. Não um adeus, mas um até aqui. É o melhor para os dois. Sente o peso de cada palavra. A faca com que havia cortado a cebola jazia abandonada na tábua. Me agarrei à toalha pendurada no forno e soltei o ar. O som do exaustor tentava abafar meus pensamentos, mas dentro de mim só havia um ruído, o estalo do meu coração se partindo. Sem dizer mais nada, peguei meu celular no balcão e abri o aplicativo de notas. Escrevi: Sebastião, obrigada pelos momentos. Mas eu preciso me encontrar. Guardei a mensagem sem enviar. Fechei o caderno e o joguei no chão. Uma tentativa inútil de tornar palpável minha confusão. Raul R. Começou ele, com a voz embargada. Me desculpa. Eu também o respondi baixinho. Sua saída foi tão silenciosa quanto sua decisão. No momento em que a porta se fechou, a casa ficou em silêncio. O eco dos passos dele se dissipou no corredor. E o clique seco da fechadura soou com brutalidade. Fiquei sozinha entre o fogão borbulhante e a mesa vazia. O ensopado de lentilhas continuava no fogo, alheio à minha dor. Sentei no chão, encostei as costas na porta e abracei as pernas. A toalha da cozinha, encharcada, repousava ao meu lado. Deixei as lágrimas caírem sem consolo, se misturando ao cheiro da cebola e da lentilha. O crepitar do fogão me interrompeu no choro. Levantei com esforço, desliguei o fogo e guardei o ensopado. Na janela. O céu do entardecer pintava tons de laranja e violeta sobre os prédios, um lembrete de que o dia acabava e o outro começaria sem o riso dele. Peguei minha mochila do armário, uma velha mochila de lona que usava desde a universidade. Coloquei meu notebook, alguns livros e roupas. Não era uma viagem longa, apenas uma ida temporária para a casa da Marta. Queria que minhas coisas se separassem daquele espaço que até há pouco havia sido dos dois. Antes de sair, percorri com o olhar cada canto, a planta que havia murchado por descuido. As fotos na prateleira onde sorríamos juntos, o espelho no corredor que refletia meu rosto inchado. Acredite, eu nunca desejei tanto apagar meu próprio reflexo. Abri a porta e parei um segundo no batente. O som da rua chegou aos meus ouvidos, buzinas distantes, música de uma caixa de som carregada por alguém. Passos apressados. A brisa do final de tarde me obrigou a ajustar o colarinho do suéter, fechei a porta com cuidado, evitando o barulho que poderia chamar a atenção dos vizinhos. Desci as escadas do prédio com determinação. Cada degrau parecia me afastar mais do eco da voz dele. Cheguei ao carro da Marta que me esperava na esquina. Graças aos céus, ela não perguntou nada. Apenas me abraçou forte com a certeza de quem já entendeu tudo. Me soltou logo depois e, sem palavras, me levou para sua casa, enquanto ela dirigia.
Observei as luzes da cidade se acendendo uma a uma. O calor daquele abraço no banco do passageiro foi o primeiro sinal de que, embora o capítulo terminasse com tristeza, algo dentro de mim começava a renascer. A viagem de volta para a casa da minha irmã foi cheia de silêncio, mas ali, naquela quietude de motor e pneus, entendi que o verdadeiro recomeço exige um fim consciente. Etapa 5. A mulher que havia esquecido ser. De volta ao meu apartamento, o silêncio me envolvia como um abraço estranho. O eco da porta se fechando na noite anterior ainda reverberava nos meus ouvidos, lembrando-me de que agora eu vivia com os meus próprios fantasmas. O corredor, com suas paredes cor marfim e as fotografias emolduradas das minhas viagens, parecia me observar com expectativa. Será que você vai conseguir se reencontrar? Comecei terapia em um consultório localizado em um prédio da zona de Chapinheiro, cujas portas de madeira entalhada rangiam sempre que se abriam. Lúcia, minha terapeuta. Atendia em uma sala iluminada por janelas que davam para um jardim secreto. Vasos de samambaias e begônias pendiam de vigas de ferro forjado. Ao fundo, ouvia-se o murmúrio de um pequeno lago com carpas douradas. Era um refúgio longe do caos da cidade. Na primeira sessão, Lúcia me ofereceu uma xícara de chá de camomila. Enquanto o vapor se levava em espirais suaves, ela me perguntou: Laura, quando foi a última vez que você fez algo só para si mesma? Fiquei em branco. Nem lembrava de um momento. RCINT. O que você quer dizer com fazer para mim? Perguntei, com o coração apertado. Uma ida ao cinema sozinha. Uma viagem sem planejamento, um hobby que não envolva agradar ninguém, respondeu com voz serena. A pergunta dela ficou ecoando na minha mente. Não pude evitar sentir que havia esquecido meu próprio nome. Atrás de tantos nós dois, naquele fim de semana, caminhei até a banca do Parque Nacional. Era época de frio, as copas das árvores tinham tons ocres e dourados. As folhas estalavam sob minhas botas pretas. Parei na fonte central, observando a água escorrer em cascata como se lavasse o pó do tempo. Continuei até um café boêmio numa esquina de pedra, onde pedi um café com canela e me sentei para ler um poema de Mario Benedetti, sentindo meus dedos se reconectarem com as palavras. Um mês depois, tomei a decisão mais ousada da minha vida: comprar uma passagem para a Vila de Leyva. No dia da viagem, o terminal de Bogotá ainda dormia sob as luzes pálidas dos letreiros de saída. O ônibus partiu ao amanhecer e, após o tráfego intenso e paisagens hipnotizantes, tapetes verdes, represas e um pouco de neblina, meus olhos viram as nuvens se dissiparem, revelando Vila de Leyva como uma pintura. Um vilarejo colonial de casas brancas com telhados de cerâmica vermelha, cercado por montanhas que pareciam vigiá-lo desde tempos ancestrais. Ao descer do ônibus, o silêncio me surpreendeu. Só se ouvia o repicar dos meus passos sobre os paralelepípedos antigos. As fachadas brancas, interrompidas por janelas de molduras esculturas e vasos de gerânios vermelhos, irradiavam calma. A praça principal, a maior da Colômbia, se estendia à minha frente com seu chão de pedras perfeitamente alinhadas e seu coreto clássico no centro. Em cada canto, artesãos vendiam tecidos de lã, cerâmica vidrada e couro trabalhado à mão. Caminhei sem rumo, guiada pelo perfume de pinho e terra úmida. Ao dobrar uma esquina, vi uma barraquinha de colares de contas e pingentes de quartzo, ao lado de um portão azul birmanês entreaberto. O contraste de cores me atraiu como um ímã. Quer ver algo especial? Perguntou uma voz rouca.
Ao levantar os olhos, encontrei Dona Amélia. Uma mulher de cabelos prateados trançados até a cintura e rugas profundas que contavam histórias de alegria e dor. Seus olhos tinham a clareza da água de nascente. Sempre viaja sozinha? Perguntou, enquanto suas mãos calejadas trançavam, sem pressa, um colar de âmbar e turquesa. Sim, respondi, hesitante, quero conhecer. Dona Amélia ergueu um dedo, interrompendo-me suavemente. Conhecer-se, filha. Não há turista. Você. Disse. Como se ajustasse o foco dos meus pensamentos, ela segurou minha mão com cuidado e me conduziu até um banco de pedra na praça. Por que você está aqui? Perguntou, sem julgar, apenas buscando a minha verdade. Sentei e olhei para as minhas mãos, unhas sem esmalte, pele marcada pelo estresse. Respirei fundo. Estou tentando me reencontrar, confessei. Com a voz trêmula, passei anos correndo atrás de amores que escapavam e acabei perdendo meu rumo. Dona Amélia sentiu seus olhos refletindo o azul intenso do céu daquele lugar. Veja, a vida é como vila de Leiva. A beleza na calma, mas também nas rachaduras começou. Veja aquele paralelepípedo solto. Se você pisar nele, pode tropeçar. Mas se olhar com atenção, verá por que está assim. Talvez a terra se mova. Talvez uma raiz cresceu por baixo. Você também tem rachaduras, filha, e essas rachaduras contam sua história. Se escondê-las, você esquece de onde veio. Me arrepiei. As palavras dela ressoaram no meu peito como um eco antigo. Como saber quais rachaduras devo cuidar primeiro? Perguntei, enquanto a brisa brincava com meu cabelo. Comece aceitando que elas existem, respondeu, olhando um bando de pássaros sobrevoando as montanhas próximas. Depois, cuide delas como se regasse uma planta que parece murcha. Cada lágrima, cada reflexão é água para a alma. Suas mãos deslizaram até um colar pendurado num gancho de ferro. Este colar tem contas de barro e cristal. O barro representa suas raízes, sua infância, seus medos. O cristal, seus sonhos e anseios mais puros. Use-o quando duvidar de si mesma. Peguei o colar, sentindo seu peso exato e a temperatura fresca das contas. Ao colocá-lo no pescoço, sente um arrepio? Como se algo despertasse dentro de mim. Obrigada, Dona Amélia, sussurrei, nunca tinha sentido esse espaço no peito. Esse espaço é seu, filha. Não deixe que ninguém o preencha por você. Sua voz profunda e pausada era o canto da sabedoria popular, naquele entardecer, enquanto o sol tingia de dourado as paredes brancas. Me sentei num banco e contemplei a vida de Vila e de Leiva acontecer em câmera lenta. Um grupo de crianças brincava perto da fonte. Um casal caminhava de mãos dadas perto do coreto. Um idoso tocava flauta enquanto vendia pão de queijo quente. Percebi que havia vindo para encontrar a mulher que havia esquecido de ser. À noite voltei para a pousada. Uma casa colonial convertida em hospedaria, com corredores de pedra e portas em arco. No terraço compartilhado, um gato se espreguiçava preguiçoso ao meu lado, enquanto eu escrevia no meu diário. Hoje aprendi que minhas rachaduras não são defeitos, são sinais de força. Sou a arquiteta de mim mesma. Aqui, neste vilarejo tranquilo, encontrei um espelho além do reflexo. Fechei o diário e olhei para as estrelas, sentindo pela primeira vez que o silêncio não era vazio, era espaço onde eu podia me ouvir. Etapa 6. Encontros com propósito. Depois de tudo que vivi, meus encontros já não tinham a urgência nem o drama de antes.
Eu morava num apartamento iluminado na região de Tussaquilo, com janelas voltadas para um pátio interno, onde cresciam pés de manjerição e hortelã. Ali, na tranquilidade do meu oásis urbano. Decidi redirecionar meus encontros, não buscava mais validar meu valor por meio de um namorado, mas compartilhar momentos autênticos, sem expectativas de futuro. Foi numa tarde de primavera que, navegando pelo mesmo aplicativo, que antes usava com desespero, li o perfil de Juan. As fotos o mostravam escalando morros e segurando uma câmera fotográfica. Sua descrição dizia: amante da vida ao ar livre, de música ao vivo e de conversas que fogem do óbvio. Não sente borboletas no estômago, sente curiosidade. Oi, Juan? Vi que você toca violão. Já tocou ao vivo em algum lugar? Escrevi. Horas depois, recebi sua resposta. Oi, Laura. Toco num bar pequeno no Extra Apple, chamado É Sonido Errante. Amanhã vai ter uma apresentação de um trio de blues. Quer vir? Sem pensar muito, aceitei. Não era um encontro romântico, era um convite para ouvir música. No dia seguinte cheguei ao bar. O lugar tinha luzes quentes, mesas de madeira escura e um palco improvisado feito com tábuas ao redor de um velho piano vertical. O ar estava impregnado com o cheiro de cerveja artesanal e hambúrguer defumado. Vi Juan num canto, afinando seu violão acústico. Ele tinha uma postura relaxada, como se o palco fosse uma extensão dele mesmo. Levantei da mesa onde estava com algumas amigas e caminhei até ele. Laura, que bom te ver, cumprimentou, me oferecendo um aperto de mão que virou um abraço amigável. Obrigada pelo convite, respondi, olhando o palco. Você toca primeiro ou depois? No intervalo, respondeu com um sorriso. Mas antes quero te mostrar uma coisa. Sem dizer mais nada, nos sentamos a uma mesa próxima e ele trouxe 2 cervejas leves. Enquanto o trio de blues encerrava sua primeira música, saímos para o terraço dos fundos, onde luzes piscavam sobre vasos pendurados. O ar da noite trazia o eco dos instrumentos. Como você está? Perguntou Juan, apoiado na grade de ferro forjado. Brinquei com o copo de cerveja, sentindo frescor nos dedos. Bem, muito bem, respondi. Descobri que não estou mais procurando um relacionamento como antes. Agora saio para compartilhar risadas, histórias, música. Juan assentiu, tomando um gole da cerveja. Esse é o espírito, disse com um olhar compassivo, quando me mudei para a cidade. Vim achando que precisava de alguém para não me sentir sozinho. Mas aprendi que amizade e música também preenchem o vazio. O trio de blues retomou seu ritmo e as notas do violão ecoaram contra a parede. Já subiu no Cerro de Monserrate? Perguntei, mudando de assunto sem deixar de olhar para o palco. Nunca respondeu. Dizem que a vista ao amanhecer é incrível. Podemos ir esse fim de semana, propus. Sem compromisso. Só uma caminhada. Adoraria, disse, com entusiasmo genuíno. Mas espero que você não se importe de madrugar, pelo contrário. Exclamei animada. Faz tempo que não vejo o nascer do sol de um mirante. Foi assim que, mais do que um encontro romântico, combinamos uma aventura de companheiros. As risadas foram leves, sem silêncios desconfortáveis. Não havia expectativa de futuro, apenas a emoção de um instante compartilhado, na saída do bar. Caminhamos por um parque de pedras iluminado por postes antigos. O que te motiva a sair assim, sem buscar nada? Perguntou Juan enquanto cruzávamos uma esquina.
Apenas viver o momento, respondi, inalando o aroma de jasmim que flutuava na brisa. Antes eu pensava no e se amanhã, mas esquecia do que estava acontecendo HUJ e ponto. Entendo, disse ele, olhando as luzes. É como a música. Cada nota existe apenas no instante em que soa. Parados. Escutamos ao longe o som de um saxofone improvisado. O som quente atravessou a noite. Exatamente a senti. Cada acorde, cada encontro é único. Não preciso de um relacionamento para me sentir viva. E isso te torna livre, observou Juan com um sorriso sereno. Livre para descobrir quem você é, sem amarras. Naquele fim de semana, subimos o Cerro de Monserrate ao amanhecer. O caminho serpenteava entre degraus escorregadios, molhados pela névoa da madrugada. Meus pulmões se enchiam de ar fresco a cada passo. Sem pressa, chegamos ao topo justamente quando o sol surgia atrás das montanhas. Olha, disse Juan, apontando o horizonte. O mundo não espera por ninguém. Sentei numa pedra e sente o calor do sol na pele. A cidade se estendia abaixo, longe de parecer uma grade perfeita. Nada é mais real do que este momento, murmurei. Fechando os olhos, Juana sentiu e tirou o celular do bolso. Registrou o contorno do meu perfil contra a luz suave. A vida é isso. Colecionar instantes, não perseguir finais felizes prontos, disse guardando o aparelho. Banhada pelos primeiros raios de sol, sente minhas preocupações se dissolverem. Naquele silêncio compartilhado percebi que não precisava de um parceiro para preencher o vazio. Ver a beleza de um nascer do sol, rir com um amigo. Ouvir um saxofone na noite, tudo isso bastava para me lembrar de que eu já era plena por mim mesma. Etapa 7. Projetos e paixões. Minha vida agora girava em torno de projetos próprios. Tinha deixado meu antigo trabalho em uma agência de publicidade, onde crescia minha ansiedade, para me dedicar ao que realmente me apaixonava, o design de experiências culturais. Trabalhava como gestor em um centro cultural na localidade de Kennedy, um espaço moderno, com paredes de tijolos simétricos e janelas amplas que deixavam entrar a luz da manhã, iluminando murais contemporâneos e estantes cheias de livros sobre arte e sociedade. Todas as manhãs, ao chegar, o aroma de café moído na hora e o eco dos passos pelos corredores me lembravam que, finalmente, meu trabalho alimentava minha alma. Entrei na minha sala, pintada de um tom turquesa suave, onde uma mesa de madeira rústica sustentava meu notebook, papéis com esboços de eventos e um vasinho com suculentas. Ao ligar o computador, vi um e-mail de Martha, a diretora do centro, pedindo que eu revisasse o orçamento do próximo Festival de Arte Urbana. Vamos lá, murmurei, enquanto minha xícara de chá verde soltava nuvens de vapor ao lado da tela. A paixão que eu colocava em cada projeto havia se tornado meu abrigo. Organizar oficinas de escrita, conferências sobre cinema documental, festivais de muralismo. Tudo isso me mantinha ocupada e me dava um propósito claro. Já não precisava buscar em um relacionamento a emoção que meu trabalho me propôs. O RC e o N ponto na cal e ele à tarde. Gabriela, minha amiga desde a infância, apareceu sem avisar no centro. Usava uma blusa estampada, jeans desbotados e um sorriso que parecia pintado com cores de primavera. Laura, exclamou, me abraçando com força. Vim roubar seu café. E sua sabedoria? Sabedoria? Perguntei em tom brincalhão, retribuindo o abraço. Só tenho papéis que ignoram minha existência.
Fomos até a cafeteria do centro, um espaço com mesas de metal e cadeiras coloridas, onde se servia café de origem de Risaralda e pães artesanais. Gabriela pediu um latte com leite de amêndoas e eu escolhi um suco verde cheio de espinafre, maçã e gengibre. Me conta, disse ela, apoiando o cotovelo na mesa e se jogando um pouco sobre o corpo. Como anda sua revolução cultural? Está indo, respondi com um sorriso. O tema do festival será Cores do Movimento. Queremos unir dança urbana com pintura ao vivo. Estou empolgada. Espera. Você disse movimento? Brincou. Vai subir num skate agora? Caímos na risada. Nosso humor sempre foi uma mistura de ironia e carinho. Nada de skate, respondi. Vou coordenar os grafiteiros e os dançarinos para dividirem o mesmo espaço. Vai ser um caos maravilhoso. E o amor nisso tudo? Perguntou ela, arqueando a sobrancelha. Seu coração não bate por ninguém. Revirei os olhos fingindo indignação. Que nada. Meu coração bate pela emoção de ver as pessoas criando juntas. Se eu colocasse essa energia em alguém, minha agenda não ia aguentar. Essa é a Laura que eu gosto, disse Gabriela, levantando a xícara para brindar com a minha. Melhor ter um plano de vida do que um plano de encontros. Exatamente, assenti, erguendo meu suco. Veja, esse festival precisa de 1000 coisas. Desde permissões do distrito até contratos com artistas. Isso me mantém acordada. Não os aplicativos de namoro. Falando em apps, disse tão séria que quase derrubei meu copo. Ainda está no Tinder. Claro, entro umas 3 vezes por mês só para lembrar porque não me encantava. Respondi com sarcasmo. Mas abro mais para me distrair entre reuniões. Gabriela caiu na risada e encostou a cabeça nas minhas pernas. Ai, Laura. Sempre tão dramática. Sou dramática com meus projetos, não com meus romances, retruquei. E com a família? Perguntou com um sorriso cúmplice. Seus sobrinhos já te chamam de tia descolada. Pelo menos, pararam de me perguntar quando vou me casar, respondi. Já é um progresso. Ela assentiu e passou a mão pelo cabelo. Adoro te ver assim. Focada. Antes você tinha aquele brilho de se eu acordar sozinha para sempre. Agora tem brilho de amanhã, tenho reunião com patrocinadores e não vão me enterrar em papel. Aquilo era brilho de desespero, admiti. Prefiro 1000 reuniões a 1000 encontros desconfortáveis. Gabriela olhou para o céu, fingindo drama. Então o conselho para os solteiros de 38 anos é: tenha 1000 metas e nunca se apaixone. Não é não se apaixonar, respondi, dando de ombros. É não se perder. Se você tem uma paixão que te move, quando alguém aparecer, será um extra, não sua prioridade. E o amor, quando vem assim, sem pressão, dura mais. Gabriela balançou a cabeça. Você é uma filósofa moderna, disse. Vamos ver se o próximo festival te deixa sem energia para sair com o Sr. CRTNH. Se ele aparecer, que pelo menos tenha o bom humor de me convidar para a reunião de pais, e não para a de namorados, respondi. E rimos alto, terminamos nossa pausa com um brinde simbólico. Batemos as xícaras e bebemos num só gole. Senti que, naquele momento, não precisava de outra companhia, além da de Gabriela e meus projetos. De volta à sala, me sentei diante da mesa e abri o calendário digital.
Entre reuniões com patrocinadores, oficinas de poesia e visitas guiadas com artistas, reservei 2 horas para escrever no meu diário. Sim, eu tinha um hobby romântico, conversar com minha própria mente, enquanto escrevia ideias para o evento. Sente meu celular vibrar. Uma mensagem de Juá, perguntando se podia ajudar na logística do festival. Sorri. Não era uma mensagem romântica, era colaboração. Exatamente o que eu precisava. E entendi que a verdadeira arte de estar completa não era renunciar ao amor, era cultivá-lo no tempo certo, enquanto minha vida se mantinha cheia de propósitos. Etapa 8. Quando o amor não dói. Conheci ele numa quinta-feira de outono, num ateliê de escrita criativa. Chovia como se o céu quisesse lavar a cidade inteira. Corri do ônibus até o prédio, com o casaco encharcado e um chapéu pingando sobre minhas sobrancelhas. Ao entrar, deixei uma pequena poça na entrada e vários olhares curiosos se voltaram para mim. Me sente desajeitada, fora de lugar. Quer uma toalha? Perguntou uma voz serena à minha esquerda. Virei o rosto. Era um homem de barba grisalha, com uma expressão tranquila, quase antiga, como se tivesse aprendido a olhar devagar. Segurava uma toalha numa mão e um caderno surrado na outra. Obrigada, disse, aceitando com um sorriso tímido. Sou Laura, Germain respondeu. A voz dele era quente, sem pressa, como se o silêncio também tivesse sentido. Durante a primeira hora do ateliê, concentrei-me em secar o cabelo discretamente, mas não conseguia deixar de observá-lo. Seus comentários eram precisos e respeitosos. Falava pouco, mas quando falava, as palavras pairavam no ar, como se merecessem ficar um pouco mais. Quando li um trecho do meu diário, uma entrada escrita numa madrugada de ansiedade, notei que os olhos dele não estavam só na folha, mas também em mim. Tem algo muito honesto aqui, disse com um olhar límpido. Dá para sentir dor, mas também esperança. E isso não se finge. Fiquei imóvel. Era a primeira vez que alguém não apenas entendia minhas palavras, mas também o que eu não dizia. Depois do ateliê, enquanto os outros falavam sobre editoras e livros, ele se aproximou e me ofereceu dividir o guarda-chuva. Não gosto de correr na chuva, comentou. Sinto que, se a gente se molha devagar, a água dói menos. Caminhamos por ruas molhadas, sem rumo certo. Falamos de coisas simples, nossas infâncias, nossos livros preferidos, as comidas que sabíamos preparar. Germain tinha crescido numa cidade costeira, cercado de silêncios e vento salgado. Sua mãe era professora e seu pai, pescador. Aprendeu a ler sozinho aos 5 anos e desde então nunca mais parou de escrever. Nunca fui a alma da festa, disse em certo momento, como se pedisse desculpas. Sempre fui mais do canto do caderno e da observação silenciosa. Mas aprendi a valorizar a lentidão e a distinguir solidão de paz. Fiquei tocada, porque eu também havia aprendido a estar sozinha, mas às vezes confundia isso com resignação. Você tem medo de se apaixonar de novo? Perguntou. Quando passamos por baixo de uma ponte coberta de grafites que pareciam sussurrar segredos, olhei para ele. Senti um leve arrepio no estômago. Mais medo me dá ficar sozinha com os meus medos e respondi. Germain assentiu, como quem entende algo que não precisa ser explicado. Nos despedimos com um abraço desajeitado, mas longo. Não houve promessas. Apenas a sensação de que algo, ainda sem nome, havia começado a borutear com Germain.
Descobri algo que nunca tinha vivido: o amor sem drama. Não havia perseguições, nem silêncios que ferem, nem batalhas por quem precisa mais. Havia pausas. Escuta. Risos na cozinha. Numa noite cozinhávamos juntos no meu apartamento. Ele descascava batatas com uma concentração quase monástica, ou preparava uma salada, enquanto cantarolava uma música esquecida. Tenho observado você, disse de repente, sem tirar os olhos da faca. Você está feliz. Parei. A faca tremeu levemente entre meus dedos. Estou a admitir, quase num sussurro. E isso me assusta. Por quê? Porque nunca imaginei que alguém pudesse me amar assim. Sem condições. Sem cobranças. Ele se aproximou e me abraçou por trás com as mãos ainda mornas da água da pia. O amor sem exigências é o que dura, disse ao meu ouvido. Porque não precisa se impor. Só permanecer. Fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo. Não sente a urgência de me proteger. Estava tudo bem. Eu estava segura. Lembro especialmente de uma tarde no parque. O sol filtrava-se entre as árvores e a cidade parecia respirar com a gente. Ele segurou minha mão. Não disse nada, e nem precisou. Aquele gesto dizia mais do que 1000 declarações. Com Germão não sente borboletas. Sente raízes. E entendi que o amor verdadeiro não é um fogo que queima, é um calor que acompanha. Etapa 9. O que permanece. Durante 6 anos, Germán e eu construímos um amor diferente. Não morávamos juntos, mas habitávamos um ao outro. De segunda a sexta, cada um seguia a sua rotina. Ele revisava textos de autores iniciantes e dava oficinas numa biblioteca de bairro. Eu seguia com o meu trabalho social. Às vezes mais mecânico do que inspirador, nos víamos às sextas à tarde e o fim de semana era nosso. Na casa dele ou na minha, compartilhávamos cafés da manhã lentos, tardes de leitura, silêncios que não pesavam. Mas nem tudo era perfeita. Minha sensibilidade à flor da pele às vezes batia de frente com sua forma firme, quase estoica, de encarar a vida. Eu era de chorar com filmes, com lembranças, com uma música fora de hora. Ele, ao contrário, podia parecer frio. Quando eu precisava de acolhimento, ele oferecia análise. Quando eu queria desabafar, ele sugeria soluções. Às vezes brigávamos por bobagens como a ordem dos livros ou o volume da música. Ele tinha uma necessidade quase filosófica de controle. Eu, uma urgência visceral de soltar. Mas nos escolhíamos. A cada semana. A cada fim de semana. E nesse ato reiterado de escolha estava a verdadeira fidelidade, num domingo. Depois de uma briga boba sobre os planos para as próximas férias, eu queria ir para o sul. Ele preferia ficar na cidade e me tranquei no banheiro para chorar. Depois de um tempo, ouvi uma batida suave na porta. Laura disse: sei que às vezes sou uma árvore quieta demais. Mas você é a chuva que me desperta. Abri a porta. Nos abraçamos longamente, sem precisar dizer mais nada. Naquela segunda, o dia amanheceu igual aos outros, céu limpo. A cidade em movimento. Nos despedimos com um beijo na porta da minha casa. Até sexta, minha chuva, disse ele, sorrindo. Estarei te esperando, respondi. Na quarta-feira, às 8h42 da manhã, o telefone tocou. A voz do outro lado era seca, neutra,
como se falasse sobre qualquer coisa. Laura? Falamos do Hospital Central. Germán Soares foi internado de urgência. Sofreu um acidente de trânsito. Está vivo, mas em estado crítico. Lembro do telefone caindo da minha mão, batendo no chão com um som oco. Sente algo dentro de mim se quebrar. Como se o tempo tivesse se partido. Como se uma fissura se abrisse entre o que era e o que viria. O hospital era uma caverna de luzes frias e murmúrios apressados. Me conduziram até uma sala branca, com um cheiro de antisséptico e silêncio acumulado. Numa maca, conectado a tubos e monitores, estava Germán. Seu rosto tinha cortes e alguns hematomas, mas ainda era ele e sua respiração era forçada, mas constante. Um médico me falou sobre trauma torácico e hemorragia interna, termos técnicos que não consegui digerir, só entendi isto. Ele ainda não se foi. Sentei ao lado da cama, peguei sua mão fria e falei com ele, como se pudesse me ouvir. Estou aqui, amor. Não vá ainda. Você me prometeu uma caminhada pela costa. Me deve uma discussão sobre Cortázar e um jantar com vinho caro. Seus dedos não se moveram. Mas sua respiração pareceu se acalmar por um instante, como se me escutasse de algum lugar distante. As horas passaram em câmera lenta. Médicos entravam e saíam. Monitores emitiam sons que pareciam gritos contidos. Às 5 da tarde, o cirurgião saiu com um olhar sério. Havia uma leve melhora. Mínima, mas suficiente para acender uma centelha de esperança em mim. Talvez ele consiga, pensei. Talvez este não seja o fim. Mas às 2h37 da madrugada, seu corpo entrou em crise. Os batimentos ficaram irregulares. Os alarmes dispararam. O pessoal correu. Pediram que eu saísse, mas me recusei. Não. Ou fico com ele. Aconteça o que acontecer, eu fico. Me afastei apenas o suficiente para deixarem espaço para a reanimação. Me ajoelhei, enquanto a vida escorria dele como um fio entre os dedos. E senti uma conexão, uma comunicação telepática. Soube que era minha chance de me despedir e agradecer. Obrigada. Germán, obrigada por me ensinar que o amor não precisa doer para ser profundo. Que o silêncio também pode ser companhia. Que não é preciso falar para prometer. Eu te amei. Eu te amo. E te amarei cada vez que a chuva cair sobre esta cidade. No meio da confusão, não sei se por nervosismo, por angústia, vi que ele abriu os olhos por um instante. Breve. Lúcido. Como uma despedida muda. Acariciei seu rosto e, com a voz embargada, recitei um verso que ele amava, de Bernadette. Aquele que costumava dizer quando ficávamos abraçados depois do amor. Não te rendas, por favor, não cedas, ainda que o frio queime, ainda que o medo morda, ainda que o sol se esconda e o vento se queire. Seus olhos se fecharam. Desta vez para sempre. A morte de Germán foi como o fim de uma canção sem acorde final. Algo ficou suspenso, inconcluso. Durante semanas. Caminhei pela cidade como uma sombra. Me pegava esperando sua mensagem, sua ligação, seu riso discreto no meio de uma conversa. Mas também, pouco a pouco, senti algo florescer dentro da dor, a certeza de ter sido amada sem condições, de ter vivido uma história que não precisou de promessas eternas, porque foi plena no presente. 6 anos. 2 vidas entrelaçadas. 2 apartamentos, rotinas compartilhadas, discussões, risos.
dúvidas, carícias. Tudo isso foi real e eterno, mesmo tendo fim. Hoje, cada vez que chove, volto àquele ateliê de escrita, àquela manhã em que ele me ofereceu uma toalha e disse seu nome. Volto a encontrá-lo nas páginas de um livro, no cheiro do café, nos silêncios que já não doem. Não sei se voltarei a me apaixonar. Não estou procurando, mas não fechei a porta. Estou disposta a esperar por um novo amor, talvez, ou por uma amizade sincera. Não exijo que chegue, mas se chegar, saberei reconhecer. E se não chegar, tudo bem também. Porque Germán me ensinou algo que ninguém havia me ensinado antes. Que o amor verdadeiro não se mede pelo tempo, mas pela profundidade. Agora sei que há vínculos que não morrem com o corpo, continuam habitando a alma, ensinando que amar bem alguém é uma forma de se tornar eterno.